Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bendito é o Cordeiro de Deus, aleluia. Louvamos e exaltamos a Deus, né? Mas este momento que nos concede. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender qual, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, louvado seja Deus, escrever esta carta com essas palavras, louvado seja Deus, aleluia. Ele se refere à igreja de Éfeso, né, que está orando pela igreja, louvado seja Deus, apresentando os irmãos para que eles possam ser cheios da força do Senhor, ser cheios do Espírito de Deus, que os seus corações possam estar cheios do amor de Cristo, né? Um amor que excede todo entendimento, porque os momentos eram difíceis, louvado seja Deus, aleluia. E Paulo apresentava a esses irmãos diante de Deus para que Deus pudesse os guardar, para que Deus pudesse fortalecer, louvado seja Deus, aleluia, para que assim eles pudessem superar todas as diversidades que viriam sobre ele, para que assim, de certa forma, o Evangelho de Cristo pudesse crescer, né, através dessa igreja, louvado seja Deus, aleluia. E hoje para nós, aleluia, é um exemplo do qual temos para nossas vidas no dia de hoje, que nós devemos nos apresentar diante de Deus, orando e intercedendo uns pelos outros, para que o Senhor possa fortalecer, para que o Senhor possa dar força, ânimo e vigor, para que o povo de Deus possa perseverar nesta caminhada, louvado seja Deus, ao qual nos leva a salvação, a redenção das nossas almas, porque sabemos que se nós não buscarmos em Deus forças, não buscarmos em Deus, aleluia, aquilo que precisamos para continuar, logo então vamos perecer. Então, com isso aprendemos que devemos estar sempre apresentando a Deus, diante de Deus, as nossas questões, as nossas causas, apresentando diante de Deus aqueles que se encontram fracos na fé, para que o Senhor possa os fortalecer novamente, para que eles venham a ser renovados, e para que assim, juntamente com cada um de nós, possam adentrar os portões celestiais, para que assim, juntamente com a igreja de Cristo, o reino dos céus venha a ser povoado, porque este é o propósito de Deus para com a humanidade, salvar todos aqueles, aleluia, que creem na palavra de Deus, que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas isso só é possível se nós, louvado seja Deus, nos colocarmos na posição para a qual Deus nos chamou como sacerdote real, aleluia, como profeta do Senhor, como aqueles que proclamam o Evangelho e que anunciam o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo e para aqueles que se afastaram do Evangelho do Senhor, aleluia. Porque se hoje estamos aqui, é porque alguém lá atrás, aleluia, pregou o Evangelho. Se hoje estamos diante da presença de Deus, é porque alguém lá atrás intercedeu, orou, jejuou, se consagrou na presença de Deus, para que o Senhor pudesse nos dar força, para que o Senhor pudesse nos dar ânimo, para que pudéssemos estar no dia de hoje, aleluia, reunidos aqui em louvor e adoração e aprendendo mais do Senhor nosso Deus, através da sua palavra. E qual tem sido, a nossa causa, qual tem sido a minha causa, a sua causa, a qual você tem apresentado diante de Deus? O que nós temos levado na presença de Deus em oração, em intercessão, em jejuns e consagrações. Porque vemos na palavra de Deus vários exemplos que nós podemos tomar para nossas vidas, de pessoas que passaram por uma certa situação, mas não deixaram de servir a Deus, não deixaram de adorar a Deus, não deixaram de buscar a presença de Deus para a sua vida. E um grande exemplo da qual eu tomo dentro da palavra de Deus é de uma mulher que, mesmo sendo ela provocada pela sua rival Penina,
ela não desistia de buscar a Deus. Porque toda vez a palavra do Senhor nos fala que toda vez que todo ano que subiam para adorar a Deus, Penina a provocava, a irritava. Por quê? Porque Penina tinha filhos e Ana não, porque Ana era estéril. Mas Ana, por sua vez, ela não murmurou, não entrou em contenda, não entrou em guerra com Penina por causa disso, não. Mas antes ela subia ao templo do Senhor com seu marido, com seu esposo, para adorar a Deus. E chega então a ser uma certa vez em que Ana se coloca na presença de Deus e começa a orar ao Senhor, começa a falar com Deus, começa a expressar diante de Deus a sua angústia, a sua aflição. Ela começa então a apresentar a Deus a sua causa para que o Senhor pudesse dar a vitória. E a palavra de Deus, aleluia, ela nos fala que Ana orava a Deus e falava: Senhor, se benignamente atentares para a tua serva, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva, se tu deres um filho varão, veja bem as palavras dessas, se o Senhor der um filho varão, eu darei a ti por todos os dias da sua vida. Amados irmãos, eu costumava ler esta palavra e meditava de uma certa forma assim: Deus estava preparando esta mulher para que ela pudesse chegar a Deus e derramar diante dele a sua alma. Então eu, José Carlos, vejo dessa forma assim: Ana então subia para adorar a Deus. E eu vejo dessa forma, e como todos nós podemos ver, que a palavra de Deus nos fala que o sacerdócio estava corrompido, porque os filhos de Eli não andavam nos caminhos do Senhor, não guardavam os seus estatutos, antes eram rebeldes, ao ponto de seu pai chegar até eles e chamar a atenção deles, para que eles viessem a parar com o que eles estavam fazendo, e dizia: filho, por que fazer tal coisa? Se um homem pecar contra o homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra Deus, quem o julgará? Mas só que já estava determinado por Deus que aqueles dois não permaneceriam, que eles seriam tirados da face da terra. Ana sobe ao templo, vai adorar a Deus, vai buscar ao Senhor, apresenta diante de Deus a sua causa, e fala: olha, se o Senhor benignamente lembrares da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, mas conceder a tua serva um filho varão, eu daria por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha, porque era um voto de Nazireu, da qual ela estava fazendo para com Deus. E Deus ouve a sua oração, e Ana sente isso no seu coração, porque a palavra de Deus nos fala que o seu semblante já não era mais o mesmo, já era um semblante alegre, já era um semblante feliz, porque ela, no seu coração ela sabia que Deus haveria de responder a sua oração, porque ela sabia que Deus havia escutado, havia ouvido o seu clamor. Louvado seja Deus. Mesmo quando o sacerdote chegou até ela e dizendo: olha, por que não aparta de ti o teu vinho? Porque ele só olhou e só viu ela mexer nos lábios. Eu vejo que Ana não tinha voz para falar, mas ela, mexendo somente com seus lábios, orava e falava com Deus. E ela disse: olha, meu Senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial, porque perante ao Senhor eu estava derramando a minha alma, eu estava apresentando a minha causa para ti. Ana, na sua humildade, ela se expressa com o sacerdote. E ele diz: vai em paz, filha, que Deus te conceda a tua petição. Mas ela no seu coração já sabia que isso ia acontecer, porque então ela volta para a sua casa, ela volta para o seu lar, e a Bíblia nos fala que seu marido chega até ela, e o Senhor se lembra dela, e dá a ela um filho, dá a ela um filho varão, como tal ela havia pedido. Louvado seja Deus, o qual ela colocou o nome de Samuel, dizendo: porque o Senhor tem atendido a minha petição, porque o Senhor ouviu o meu clamor, porque o Senhor atendeu a minha necessidade. Então, passados os tempos em que o menino deixava de mamar, ela leva ao templo e o deixa no templo do Senhor, na casa do Senhor, para servir a Deus por todos os dias de sua vida. E nós vemos que este menino crescia na presença de Deus, cheio do Espírito do Senhor, um jovem que servia a Deus, aleluia,
conforme tudo aquilo a qual ele aprendia no tempo do Senhor. E o Senhor não ficou só, nesta bênção para Ana, não. Antes concedeu a ela mais filho para ela, com o qual ela depois vem a entoar cânticos a Deus, exaltando a Deus, aleluia, porque Deus não somente deu um filho, mas como deu mais filhos para ela. Louvado seja Deus, aleluia. Porque ela se prostrou diante de Deus e apresentou esta causa. E conforme a palavra que ela havia dito perante Deus, assim ela fez, assim ela cumpriu. Amados irmãos, se olharmos para a palavra de Deus e ver pessoas, homens e mulheres de Deus que oravam, que buscavam a Deus, apresentavam diante de Deus as suas causas, louvado seja Deus, aleluia, mas também colocava em suas orações, apresentava o povo de Israel, aleluia, o povo de Deus, aleluia. Esses recebiam a vitória porque eles não oravam somente por si, mas oravam também pelo povo. Apresentavam aqueles, aleluia, que estavam na presença de Deus, apresentavam a nação do Senhor, pedindo para que o Senhor pudesse os guardar, para que o Senhor pudesse dar a vitória, para que o Senhor viesse a salvar a cada um, a proteger a cada um dos seus pequeninos, aleluia. Nós temos um exemplo de Ezequias, quando Senaqueribe vem até ele, vem para cercar a sua cidade, para tomar ali o seu povo, para saquear, para destruir. E a carta chega até ele, a carta que Rabizag manda para ele, tentando difamar, tentando abater a fé que Ezequias tem em Deus, dizendo: olha, não confies na palavra de Ezequias não, dizendo que o seu Deus vai te livrar não, porque por onde eu tenho vindo, não houve Deus nenhum que pudesse livrar das nações com as quais tomei. Mas só que ele estava mexendo era com o povo de Deus, aleluia. Eles estavam provocando, eles estavam mexendo, aleluia, com aqueles que serviam o Deus vivo. Eles estavam provocando, era o Deus criador dos céus e da terra e do mar, de tudo o quanto nele há. Eles não estavam mexendo com um Deus de madeira, com um Deus de barro, de pedra, de ouro, de prata, não, feita por mãos humanas. Mas eles estavam provocando, eles estavam mexendo com o Deus criador de todas as coisas, aleluia. Ezequias, por sua vez, ele não toma outra atitude senão esta. Após ler a carta, ele vai até o templo e apresenta diante de Deus esta carta. Ele apresenta diante de Deus. Ele não vai com murmurações, ele não vai com reclamações, mas ele vai diante de Deus para apresentar esta causa. Ele se prostra diante de Deus para apresentar essa situação e diz a Deus, olha, é verdade que ele destruiu os povos lá atrás, porque os deuses dele não podiam livrar, porque eram deuses de madeira, deuses de pedra, feita por mãos humanas. Mas então ele fala: mas nós servimos a ti. Deu a Ezequias, olha, de tal maneira, louvado seja Deus, aleluia, que Deus então conforta o seu coração e dá livramento para Ezequias. Deus, aleluia, ele entra com providência, dá a vitória ao povo de Israel, porque, aleluia, um homem de Deus se prostrou diante de Deus apresentando esta causa. Quando Josafá se viu numa situação semelhante, quando inúmeras nações veio contra eles, aleluia, louvado seja Deus, ele convoca o povo. E no meio do povo levanta o profeta dizendo para ele: olha, rei Josafá, não se preocupe com isso não, que a peleja não é tua, a peleja é de Deus. E Deus manda a mensagem para ele. O que Josafá faz? Ele confia, ele crê na palavra do profeta, ele confia a sua vida, a vida do seu povo a Deus. E eu vejo de uma certa forma que ele leva tão a sério esta palavra, da qual foi dita a ele, que ele não haveria necessidade dele pelejar, porque a peleja era de Deus. O que ele faz? Ele não põe, como de costume, homens com lanças, escudos e espada na frente, não. Ele coloca levitas para louvarem e adorarem a Deus, aleluia. Ele convoca o povo, os levitas, aleluia, para exaltar a Deus, para engrandecer a Deus, porque ele acreditou na palavra, ele acreditou naquela profecia, porque no seu coração, aleluia, ele cria que o Senhor, nosso Deus, aleluia, estava com ele, ele daria a vitória. E assim aconteceu. Josafá colocou levitas para louvar ao Senhor diante da peleja, e o Senhor lhe deu a vitória. Quando o povo de Israel se viu cercado pelos filisteus, eles subiram ao monte para adorar a Deus, e chega até eles a notícia que os filisteus estavam vindo contra eles em grande número. Aí os homens vão até Samuel e pedem a Samuel que ore a Deus por eles. E Samuel, aleluia, gosto de Deus, aleluia, então o que ele faz? Ele intercede, ele ora, ele apresenta esta causa diante do Senhor. Então eu vejo dessa forma assim, ele pedindo a Deus para que Deus pudesse dar a vitória ao seu povo.
E Deus, aleluia, Ele concede a sua petição e derrota os filisteus com trovoadas e estrondos, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, terremotos que vêm e destroem os inimigos do povo de Deus. E Ele chama aquele lugar de Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Salomão orava a Deus, apresentava diante de Deus, consagrava, buscava a Deus e apresentava diante de Deus, aleluia, suas questões, adorava a Deus, apresentava sacrifícios. O Senhor, aparece para ele em sonho. E o Senhor fala para ele: olha, pede o que tu quiser aí que eu te dou. Se é mais riqueza, se é a vitória sobre... Não. Salomão fala assim: olha, Senhor, eu sou pequeno e o teu povo é muito grande. Como eu vou entrar e sair no meio do teu povo? Um povo tão numeroso como este. Me dá, pois, sabedoria para que eu possa governar. Veja bem que Salomão, ele apresenta diante de Deus o seu povo, o povo de Deus, a nação de Israel. Então ele poderia pedir, como Deus falou, ele podia pedir qualquer coisa que o Senhor lhe daria, que o Senhor lhe dava. Mas ele só pediu uma coisa: sabedoria para governar o povo, para conduzir o povo. Assim como lemos que o apóstolo Paulo apresenta a igreja de Éfeso em oração, dizendo ali: e por esta causa me põe de joelhos. Então ele fala a questão, para que o Senhor possa os abençoar, para que o Senhor possa os guardar, os proteger. Nós vemos também no passado homens e mulheres que não agiram diferente, mas antes em suas orações colocavam de certa forma a obra de Deus, o povo do Senhor. Temos que ter essa mesma atitude constantemente em nossas vidas, em nossos corações, lembrando que se nós, aleluia, nos colocamos de joelhos perante Deus, orando a Deus, apresentando a Deus a sua igreja, o seu povo, apresentando diante de Deus aqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor, apresentando aqueles que estão enfermos, hospitalizados, até mesmo desenganados pela medicina, Deus atende a oração, Deus dá a vitória, Deus cura, Deus liberta, Deus tira das drogas, tira do mundo do crime, tira da prostituição, porque Ele ouve o seu clamor. Ele faz com que se cumpra aquela palavra que diz que a oração de um justo surge muitos em seus efeitos. Não tem muito tempo que eu orava a Deus pedindo algo para o Senhor, e o Senhor, graças a Deus, aleluia, tem atendido a oração, porque Ele ouve. Mas só que a necessidade de perseverar, confiar, esperar no tempo de Deus, para que o Senhor possa dar aquilo que precisamos. O serviço que eu estava transportando hortifruti, o horário era muito puxado, mas eu orava a Deus, falava: Senhor, está pesado, mas eu vou conseguir. O serviço era bom, ótimo serviço, mas só o horário que era puxado. Mas eu orava a Deus, não sabia como, mas eu falava assim: Senhor, eu não sei como pode ser feito isso, só o Senhor sabe, mas entra com providência. Se for para mim continuar nesse horário, então me dá graça e me capacita, me ajuda. Não tem muito tempo, uns 3 meses mais ou menos, meu horário foi mudado, graças a Deus. Fui colocado para transportar outro tipo de mercadoria, que é mercearia, entregar para mercearia do supermercado para o qual eu faço entrega, e o horário me é favorável. Graças a Deus eu posso levantar 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas. Antes eu teria que estar 1 hora da manhã na porta do Ceasa para entrar no caminhão. Hoje eu entro às 6 da manhã, saio entre 11 horas, meio-dia. Eu estou guardando o caminhão para ir embora para casa. Mas isso porque Deus teve misericórdia, porque foi apresentado diante de Deus esta causa. Não tem muito tempo que nós orávamos por pessoas que se encontravam enfermas. Não tem muito tempo que foi feito pedido de orações para que o Senhor pudesse entrar com providência, e o Senhor tem concedido vitória, o Senhor tem curado os enfermos, aleluia. O Senhor tem manifestado, aleluia, a sua graça e o seu poder no meio do teu povo. Tudo isso porque Deus tem um grande amor por cada um de nós. Deus, Ele tem um grande amor por cada um de vocês, aleluia, que aqui estão presentes nesta noite, louvado a Deus, ouvindo essa palavra, ouvindo esta mensagem. Tudo por quê? Por causa do grande amor de Deus. E quando nós oramos a Deus, apresentamos diante de Deus esta questão, esta causa, no livro de Jó, nós vemos que Deus, Ele fala para aqueles homens: olha, vocês não falaram de mim como meu servo Jó. Vai até ele, para que ele apresente sacrifícios, e para que ele interceda por vocês, porque dele eu
eu ouvirei, eu receberei a oração. Então a palavra de Deus nos fala que quando Jó começa a orar, ora pelos seus amigos, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos fala o quê? Que Deus muda o cativeiro de Jó. Com isso eu aprendo que se eu me colocar na posição de intercessor, louvado seja Deus, Deus não só abençoa aquele que é apresentado em oração, como também abençoa a minha vida. Deus, Ele não só visita aqueles a qual você tem apresentado, como Ele visita a sua vida, como Ele visita o seu lar. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos motivos de sobras para agradecer a Deus, aleluia, por cada dia que nos concede, com saúde, com fôlego de vida, nos dando graça, nos capacitando a podermos estar nessa caminhada, buscando a sua presença constantemente, não desistindo, não olhando para trás, não deixando o desânimo entrar em nosso coração, aleluia, mas apresentando diante de Deus as nossas causas, fazendo e nunca desfalecendo, nunca querendo esmorecer, mas sempre seguir os conselhos de Jesus, que usa uma mulher, uma viúva como exemplo, que vai até o juiz, para apresentar a ele sua causa, mesmo sendo este homem um homem que não teme a Deus, um homem que não teme a homem algum, não tem respeito por ninguém, mas todos os dias, toda vez ela chegava até ele e dizia: Senhor, faz-me justiça contra o meu adversário. E assim era sucessivamente. Ela não, ainda que ele não ouvia ela, mas ela não desistia. Senhor, faz-me justiça contra o meu adversário. Chega ao ponto desse juiz iníquo falar assim: olha, ainda que eu não tema a Deus, ainda que não respeite homem algum, hei de atender a esta mulher para que ela pare de me importunar. Assim Jesus nos ensina que tem que ser a igreja de Cristo também, orar sempre e nunca desfalecer. Então que nós possamos continuamente nos apresentar diante de Deus, não somente como aqueles que precisam, como aquele: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me concede cura, me concede uma porta de emprego, me concede uma libertação, mas que possamos nos colocar diante de Deus como aquele que intercede: Senhor, visita o enfermo, visita o encarcerado, visita aqueles que se encontram presos nas drogas, visita aqueles que se encontram aprisionados nas correntes do inferno, no mundo do crime e da prostituição. Porque esta é a função do povo de Deus: orar e interceder por aqueles que necessitam. Louvado seja Deus, aleluia. Essa é a nossa obrigação: nos colocar diante de Deus como um sacerdote do Senhor. Amém? Tenha esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus, e eu oro para que o Espírito de Deus fale cada vez mais a cada um de vossos corações, em nome do Senhor Jesus, e as palmas bem fortes exaltam a Deus. Amém?